Cansado e com os ombros pesados, eu pensei em desistir, mas veio com alívio e conforto pro meu coração. Dores que me sufocaram e roubaram a minha fé, não me impediram de estar aqui. Vim regar meu milagre com lágrimas. Sei que pode me ajudar. Se prostrado estou no teu altar, é aqui o meu lugar, onde eu posso crer e descansar. É aqui o meu lugar, onde encontro provisão. Tiro o meu fardo, entrego em tuas mãos. Dores que me sufocaram e roubaram a minha fé, não me impediram de estar aqui. Vim regar meu milagre com lágrimas. Sei que pode me ajudar. Se estou prostrado em teu altar, é aqui o meu lugar, onde eu posso crer e descansar. É aqui o meu lugar, onde encontro provisão. Tiro o meu fardo, entrego em tuas mãos. Oh, é aqui o meu lugar, onde eu posso crer e descansar. É aqui o meu lugar, onde encontro provisão. Tiro o meu fardo, entrego em tuas mãos. Em tuas mãos, em tuas mãos, Senhor. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Conexão Online, aonde nós vamos buscar a nossa conexão diretamente com Deus, amém? Bora lá, vamos conectar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez essa noite viemos neste lugar para poder, ó Senhor Deus, te glorificar, te exaltar, declarar que o Senhor é o nosso Deus, declarar que nós precisamos de Ti, dependemos do Senhor para todas as coisas. Reconhecemos, ó Pai, o Senhor como Deus único, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que tem preparado e reservado o melhor para cada um de nós. E é esse melhor que nós viemos buscar aqui essa noite, ó Pai. Ó Pai, possa nos entregar, ó Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem separado. Precisamos de uma palavra, ó Senhor Deus, para nos conduzir. Precisamos de uma palavra, ó Pai, para podermos continuar. Precisamos de uma palavra, ó Pai, para poder, ó Senhor Deus, chegar aonde o Senhor quer que chegamos. Por isso, nos dê discernimento, nos dê sabedoria e que essa noite nós possamos receber o melhor de Ti. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te exaltamos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui para encerrar aí semanas que nós estamos falando sobre propósito, de uma maneira um pouco diferente. Você pode ver que do meu lado não tem ninguém. Hoje sou eu e você. Sabe por quê? Algumas pessoas me disseram: pastor, que dia que o senhor vai trazer a tua história para que nós possamos conectar? Tantas pessoas apenas veem o Renato como pastor Renato. Só que antes de ser pastor eu sou o Renato, filho do seu Eurípides, da Imaculada, casado com a Rúbia, pai do Renato e da Giovana. Eu sou como todo mundo é, eu sou como você é. Às vezes nós colocamos um pastor, um bispo, em uma condição parecendo até que não é ser humano. Eu sou ser humano como todos e erro como todos e continuo errando.
É pela graça do Senhor que Ele nos possibilita estar à frente do ministério. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre propósito, falando um pouquinho aquilo que Deus tem sobre nós, mas eu quero contar um pouco da minha história. A minha história é longa, até mesmo porque eu tenho 47 anos, mas vamos ali em alguns pontos para que você possa se conectar comigo. Mas antes disso, propósito. Eu fui lá no dicionário, aí eu busquei aqui, ó. O propósito é a intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio. É aquilo que se busca alcançar, um objetivo, um intuito, uma finalidade. Isso é o verdadeiro sentido do propósito, a palavra propósito em si. Mas nós dizemos que nós nascemos para poder cumprir um propósito. Como assim? Deus, sempre teve um projeto sobre a nossa vida. Deus sempre teve um propósito para aquilo que nós viemos. Então, quando Deus nos fez, Ele já tinha um propósito para nós. Deus tinha um propósito para mim, como Deus tem um propósito para você. Pastor, mas como que eu sei o propósito de Deus sobre a minha vida? É você buscando ter intimidade com Ele. É você buscando estar na presença dEle. É você buscando estar no centro da vontade dEle. Porque o problema é que quando nós não entendemos que nós somos filhos de Deus, nós somos a criação de um Criador e que já existe um propósito sobre a nossa vida, o que acontece? Nós começamos a criar o nosso próprio propósito. E a pior coisa que tem, nós começamos a criar o quê? Uma via paralela da nossa vida. Aquilo que Deus tem para mim e aquilo que eu quero para mim. E por muitas vezes eu começo a andar naquela estrada, buscando um objetivo, buscando um propósito, daquilo que eu estou querendo sobre a minha vida. E tudo dá errado. Por quê? Porque não tem como dar certo. Se Deus Ele me fez, se Deus me criou, se Deus te criou, se Deus Ele te projetou e Ele tem um propósito para você, só vai dar certo se você cumprir o propósito de Deus. Quando você cumpre o seu propósito, as coisas dão erradas. Mas pastor, mas eu não posso ter vida própria, eu não posso ter a minha própria vontade? Lógico que pode. Você tem o livre-arbítrio. A única diferença é que quando você escolhe os seus próprios caminhos, você tem os seus próprios resultados. Aí não adianta culpar Deus. Não adianta dizer assim, por que Deus está permitindo isso? Não é que Ele está permitindo, foi algo que você buscou, foi algo que eu busquei. É onde eu vou falar um pouco da minha história. Por muito tempo na minha vida, eu comecei a viver a minha história, o meu propósito. Contar a história da maneira que eu queria contar da minha história. Sendo que eu tenho que contar a história de acordo com a vontade de Deus sobre a minha vida. É isso que acontece. E hoje nós vamos querer trazer a questão de propósito também ligado ao sucesso. O sucesso de um propósito. O que é um sucesso de um propósito? É você alcançar aquilo que está determinado. Olha, eu consegui o sucesso dentro daquele propósito, eu consegui chegar até o fim. Aí eu fui buscar um pouco também o significado da palavra sucesso. Sucesso é um substantivo masculino onde diz que é uma consequência exitosa, positiva, tipo uma carreira de sucesso. É um acontecimento favorável, um resultado feliz, o êxito de um projeto e de um sucesso. O sucesso é o quê? É a totalidade de algo positivo daquilo que você se propôs a fazer. Então olha só que interessante, existe propósito, existe o sucesso, mas também existe derrota. Você sabia que pode existir derrotas de propósito? Quando você não consegue cumprir o propósito. Quando você cumpre o propósito, é o sucesso, é vitória, é felicidade. Quando você não cumpre o propósito, é derrota, é tristeza, é infelicidade. É simples assim, não tem como ter meio tempo. Eu sou meio feliz. Eu cumpri meio propósito. É a mesma coisa uma menina falar assim, eu estou meia grávida. Isso não existe. Então não tem como. Eu estou vivendo mais ou menos a vontade de Deus. Sabe que a palavra de Deus diz isso? Que o morno, sabe o que dá vontade? É vontade de vômito, de vomitar. É muito melhor então você simplesmente dizer que você não quer, que você ficar em cima do muro. E aí eu vou te falar uma coisa para você. Como que você está diante do teu propósito? Em cima do muro ou você está querendo cumprir o seu próprio propósito? Existem pessoas que podem dizer assim, eu já não tenho mais nem propósito para cumprir. De repente eu acordo pela manhã, eu já não sei nem mais o que fazer. Eu não tenho mais vontade de viver. Quantas vezes você já parou com você mesmo e diz assim, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de trabalhar, eu não tenho mais vontade de ter um relacionamento, eu não tenho nem mais vontade de ser feliz. Sabe por quê? Todas as vezes que você pensou dessa maneira, é que você estava muito longe do propósito de Deus. Que quando nós estamos no propósito de Deus, você vive feliz. Pastor, então se eu viver na vontade de Deus, no propósito de Deus, eu não tenho mais problemas? Lógico que vai ter. Até mesmo que nós somos o quê? Nós somos um ser espiritual vivendo no corpo natural, no mundo natural. 95% da nossa vida é natural, meu irmão. É tudo aquilo que você está vivendo. Você dorme, você acorda, você dorme de novo, você acorda, você come, você corre. Tudo isso é natural. Então existem consequências.
Se você conseguisse viver 100% na presença de Deus, 100% na vontade de Deus, sim, você seria 100% feliz. Você seria 100% sem problemas, mas não consegue, porque nós temos a nossa vida. A diferença é de que maneira que nós lidamos com a nossa vida, de que maneira que nós lidamos com o propósito de Deus, com a minha vontade própria, de que maneira que eu vivo aquela questão da carne e do espírito. Essa é a diferença. Aí, você sabe o que é ter sucesso na vontade de Deus? Você sabe o que é você cumprir um propósito? Vamos lá. Agora nós vamos ali para a Bíblia, onde nós vamos passando um pouco ali sobre a questão de Jesus. Em João capítulo 6, versículo 38, olha o que Jesus disse: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. O próprio Jesus diz isso. Ele veio a esse mundo não para poder fazer a vontade dele, ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. E qual que era a vontade do Pai? Para que a sua criação entendesse que existia propósito sobre a vida deles. E o propósito é viver uma conexão com o Pai, com o Criador. Então ali, Jesus ele precisou vir a esse mundo, sabe para quê? Para poder ensinar os caminhos que nós temos que andar, para poder mostrar as maneiras que nós temos que reagir de acordo com aquela diversidade. Jesus, ele cumpriu todos os propósitos da sua vida, nos trazendo uma direção daquilo que nós devíamos fazer, da maneira que nós temos que reagir, da maneira que nós temos que escolher. Jesus, ele foi para o deserto porque nós sempre estamos vivendo um deserto, mas qual é a minha atitude no deserto? Jesus, então, olhando para a história dele, a atitude no deserto é ter uma atitude o quê? Buscar a presença de Deus, é ter serenidade. No deserto eu não tenho que aceitar todo e qualquer tipo de proposta. No deserto eu não tenho que buscar o caminho mais fácil, e sim eu tenho que buscar o caminho correto. É no deserto que eu consigo vencer as minhas batalhas. É no deserto que eu consigo a minha vitória. Porque depois de um deserto vem o quê? Vem a bonança. Depois de um deserto vem a terra prometida. É isso que nós temos que entender. Jesus, ele mostrou que por mais que você pode estar rodeado de amizades, rodeado de pessoas que batem nas suas costas e falam assim, poxa, pode contar comigo? No momento mais crucial você vai estar sozinho. Jesus, a mesma multidão que andava com Jesus, porque estava ali com interesse nos milagres, era algo que tinha interesse, é o interesse do milagre de Jesus, a multiplicação do pão, é tudo isso, foi a mesma população, foi o mesmo povo que crucificou Jesus, quando disse, crucifique-o. Então, por muitas vezes você pode começar a distanciar do seu propósito, que você começa a achar que você está sendo injustiçado. Meu irmão, Jesus, ele veio a esse mundo para mostrar para nós que se ele sendo Jesus, ele foi injustiçado, por que você então tem que estar tudo tranquilo na tua vida? É isso que nós temos que entender. Jesus, quando ele precisou mais dos discípulos dele, os discípulos dormiram. No momento ali que ele estava chorando ali, lágrimas de sangue, que ele estava numa luta muito forte entre a carne e o espírito, entre o propósito de Deus e a vontade dele, quando ele precisou que os discípulos estavam junto com ele, simplesmente os discípulos estavam dormindo. Mas no momento que os discípulos estavam vivendo uma tempestade, Jesus foi lá para poder acalmar o mar. Então, ele poderia se sentir injustiçado? Não, porque ele estava num propósito de nos mostrar o que nós deveríamos fazer. E aí eu quero dizer para você, o que é você ter um sucesso na sua vida? O que é você combater o bom combate? Aí eu vou aqui, para 2 Timóteo, capítulo 4, aonde nós podemos ver ele a partir do versículo 7. Olha aqui, tudo que eu peço a Deus é para quando ele me chamar, quando Jesus me chamar para estar com ele, eu poder falar como Paulo. Eu quero que você entenda, então, quando você vive no propósito de Deus, o que é ter sucesso? Paulo disse assim em 2 Timóteo 4, versículo 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha só, Paulo então, ele estava num momento ali que a vida dele ele estava cumprindo o propósito que ele veio nesse mundo, mesmo com todas as suas dificuldades, e ele pode bater no peito e dizer assim, eu combati o meu combate. Sabe o que quer dizer? Eu cumpri o propósito de Deus sobre a minha vida, porque mesmo nos momentos difíceis eu guardei a minha fé, e agora eu sei que a coroa está guardada para mim. Mas glória a Deus que Paulo, ele não estava pensando só nele, porque ele estava querendo que quando nós pudéssemos ler, nós pudéssemos entrar na história dele, porque ele diz assim, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo então disse, não somente a ele, a você,
a minha esposa, meus filhos, todos nós, basta crer em Jesus e andar nos caminhos de Jesus. Então, por muitas vezes, se a situação está difícil, deixa eu ver se eu estou no propósito de Deus. As coisas estão dando errado, deixa eu ver se eu estou com acordo com a vontade de Deus. Porque se nós cumprirmos a vontade de Deus, meu irmão, fica muito mais fácil. Eu tenho que abrir mão daquilo que me afasta do altar. Eu tenho que me abrir mão daquilo que me afasta de Deus. Eu tenho que o quê? Eu tenho que levar um holocausto, fazer holocausto daquilo que me faz mal. O que é? Abrir mão, queimar, desfazer. Se isso é amizade, se isso é relacionamento, se isso é um poder individual. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo da tua vida? Como que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia? Nós estamos então entendendo isso? Vamos abrir mão daquilo que não vale a pena, entendeu? Aí eu vou querer trazer um pouquinho a conexão da minha vida. Hoje você pode estar várias vezes me acompanhando, pregando, as minhas brincadeiras. Eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa muito alegre. Mas você sabia que o Renato, ele é tímido? Você sabia que o Renato, ele, por muitas vezes, ele se fecha no mundo dele? Você sabia que o Renato, ele precisa do reconhecimento das pessoas? Você sabia que o Renato, por muitas vezes, se sente totalmente deslocado e sozinho? Como assim? Mas toda aquela imagem que eu vejo do meu pastor, eu quero que você saiba que o seu pastor também tem dificuldades. Então eu quero contar um pouquinho a história do Renato. O Renato, ele é o filho caçula de uma família de 4 irmãos. Ele foi muito amado. Quando ele veio ao mundo, ele já estava, a sua família já estava numa situação boa. Então, sempre ele teve tudo aquilo que ele queria. Sempre ele teve próximo dele tudo aquilo que satisfazia. Ele teve amor do pai, ele teve amor da mãe, que era derramado da maneira deles, a maneira que eles entendiam que era o jeito de amar. O meu pai, ele trabalhava dia e noite, sempre trabalhou. E essa maneira era a maneira dele mostrar o amor, não deixando faltar nada em casa. A minha mãe era aquele xerife dentro de casa, tomava conta da família inteira. E ela via que isso era uma maneira de amar. Ela nos trazia ali, debaixo da sua asa, era maneira de amar. Só que de repente o Renato, ele precisava de uma maneira de amar diferente. O Renato, ele se sentia muito sozinho, sabe por quê? Porque o Renato queria que as pessoas acompanhassem ele. Quando o Renato ele foi jogar bola no clube, ele queria que o pai estivesse ali, ele queria que a mãe estivesse ali, ele queria que os irmãos estivessem ali e nunca esteve. Ah, mas era uma falha do pai, uma falha da mãe, era o jeito deles. E hoje eu respeito, porque eu tenho que respeitar o jeito que eles eram. Mas isso me fez muito mal, porque sempre eu estive muito sozinho. Sempre, quando eu estava jogando bola, que de repente quando eu perdia, que eu me sentia triste, eu não tinha aquelas pessoas que eu mais queria do meu lado. Quando eu marcava um gol, quando eu tinha uma vitória na minha vida, eu não tinha as pessoas para poder compartilhar ali comigo. E eu comecei a sempre me sentir muito sozinho. Na escola, eu era muito zoado. Naquela época não existia a palavra bullying, era zoado. Porque eu sempre fui magrelo, eu sempre fui muito alto, sempre fui muito desengonçado. Então eu vivia o que? As pessoas tirando sarro de mim. Eu queria estar no centro das pessoas, eu queria ter amizade, mas eu não conseguia ter amizade. Eu era muito difícil de ter amizade. De repente, se minha filha quando ela estiver vendo essa palavra, ela vai começar a entender algumas coisas. Porque hoje as pessoas me veem de uma maneira assim, achou que eu sempre sou, não. Eu sempre tive problema na minha escola, por quê? Porque eu não tinha amigos, isso quando eu era muito pequeno. As pessoas me zoavam, as pessoas brincavam, as pessoas me deixavam de lado, as pessoas me colocavam em situações difíceis. De repente eu era o bobo da história. E aí eu fui crescendo, e aquilo foi crescendo dentro de mim. Mas dentro de casa, sempre tendo uma aproximação, dentro de casa sendo centro amado, nunca faltando nada, mas eu queria algo diferente. Com 13 anos eu falei assim, eu quero trabalhar. Com 13 anos eu montei uma barraca, que eu falei assim, agora eu quero vender, eu vou vender fruta, eu vou vender verdura. No meio de uma avenida eu montei aquela barraca e comecei a vender, na frente de um supermercado. Foi quando o supermercado ele chamou o fiscal para poder me tirar de lá. Eu queria competir com o supermercado. Uma banquinha pequenininha querendo fazer graça. E sempre a minha vida foi assim. Sempre eu querendo trazer competição sobre a minha vida. Sempre querendo mostrar. Só que infelizmente, por muitas vezes eu queria mostrar, querendo passar por cima das pessoas. Não de uma maneira negativa, não de uma maneira que eu queria fazer o mal. Mas daquilo que eu fazia, automaticamente eu fazia o mal. E comecei a me envolver com pessoas erradas.
E aí já na minha adolescência, eu comecei a já me envolvendo com pessoas erradas, mas tendo um diferencial, eu comecei já a ter os amigos. Só que para ter os amigos, o que eu fiz? Eu fui trabalhar, eu comecei a ter meu próprio dinheiro. Eu com 16 anos eu comprei minha primeira moto. Eu com 17 anos eu tinha meu carro. Eu tinha ali meu dinheiro. E aí, como eu tinha dinheiro, eu comecei a ter amigo. E o dinheiro que eu falo que eu tinha não era dos meus pais, o meu próprio dinheiro. Porque o meu dinheiro que eu ganhava, ele acabava se multiplicando, porque eu não precisava ajudar nada em casa. Então, aquilo eu comecei a viver, eu comecei para a noitada, eu comecei a ter essas amizades e comecei a estar rodeado de várias pessoas. E com isso, eu comecei a ter o quê? Atitudes erradas. Eu comecei a ter o quê? Ações erradas. Eu comecei a beber, eu comecei a usar droga. E isso, dentro da minha casa, nunca ninguém imaginou isso. Meu pai, hoje, ele tem uma clínica de recuperação de alcoólatras e viciados em droga, de adictos. E por várias vezes eu encontrei amigos meus da minha adolescência, da minha juventude, na clínica do meu pai. Uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim: cara, a gente curtia as mesmas coisas, só que você seguiu a tua vida e olha onde eu estou. Por um tempo eu trabalhei na clínica do meu pai como coach, ali fazendo atendimentos, e eu comecei a atender pessoas que eram da minha juventude, pessoas que eram da minha adolescência. E aí um dia eu comecei a perguntar, falei assim: mas por que será que algumas pessoas foi de um jeito, outro de outro? Aí eu posso dizer, eu sempre fui um escolhido de Deus. Eu sempre fui ali, eu sempre tive num lugar que Deus cuidava de mim, mesmo fazendo bobagens. Eu tive um relacionamento, eu comecei a namorar uma mulher muito mais velha do que eu, e aquilo foi uma coisa interessante, porque era uma pessoa mais velha, uma pessoa que estava com muito cuidado comigo. Aí ela começou a me levar em lugares diferentes, eu comecei a desobedecer minha mãe, eu comecei a desobedecer minhas irmãs, e aí eu comecei a querer viver o mundo. Viajar, fazer acontecer. Foi uma fase onde eu trouxe tristeza para minha mãe. Por quê? Não porque eu estava saindo debaixo da saia dela, porque ela viu que eu estava tendo caminhos errados. Eu comecei a fumar, eu nunca fumei ali, eu comecei a fumar, eu fumava um cigarro por dia, e a bebida, era fumar, era droga, até um dia que eu dei um basta, porque eu não encontrava felicidade do lado daquela mulher. E no dia que eu larguei dela, teve uma questão muito conturbada. O interessante é que eu fui numa padaria, comprei um maço de cigarro. Quando eu comprei um maço de cigarro, eu olhei para aquilo ali e falei: o que eu quero com isso? Eu nunca fumei. A partir daquele dia eu nunca mais fumei. Até mesmo porque na minha casa nunca ninguém sabe que eu fumei. Se algum familiar meu hoje estiver vendo, eu vou falar assim: quando foi que aconteceu isso? Porque eu era muito reservado. Foi quando então começou a mudar a minha história de percepção de vida, mas não de atitudes. Foi quando eu conheci a minha esposa, a pastora Rúbia. Eu conheci a minha esposa num carrinho de cachorro-quente. Sempre fui viciado em cachorro-quente. Na minha esquina tinha um carrinho de cachorro-quente que era da mãe dela. Eu fiz amizade com ela, fiz amizade com meu sogro, que eu não sabia ainda nada. E aí, naquele momento, eu comecei a estar junto com eles. Eu montei uma empresa que eu vendia carrinhos de cachorro-quente, que eu vendia insumos de cachorro-quente. Então, eu passei a pegar a minha sogra e meu sogro e levar em um rodeio para que a gente fizesse festa. Porque eu sempre fui muito atirado. Sempre aquilo que eu fiz, eu sempre fiz com muita intensidade. E por muito tempo eu comecei com uma amizade com eles, levando ele para tudo quanto é festa, ficando ali na esquina, no carrinho de cachorro-quente. E ela ficava falando: eu tenho uma filha, minha filha é muito bonita, eu queria que você conhecesse minha filha, com segundas intenções, que a minha sogra, ela sempre que me quis como genro, entendeu? Mas, o que aconteceu? Eu sempre fugia, porque a filha dela era crente, a filha dela ia em igreja. E eu falava: o que eu quero com igreja? O que eu quero com ser crente? Eu nunca gostei disso. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, a minha mãe sempre ela nos criou na igreja católica, e eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque eu tive uma base, só que eu era largado. Só que naquele momento que eu conheci a Rúbia, que estava vendo uma competição muito grande entre os amigos delas ali, todo mundo querendo namorar com ela, eu falei: cara, tá aí, eu vou querer me relacionar com essa menina. Mas sabe qual foi o meu primeiro objetivo de namorar com a Rúbia? Era tirar ela da igreja. Olha só as coisas. Só que ela tinha propósito. Ela sabia o que ela queria da vida dela. E uma pessoa com propósito, ela não se deixa desviar. E eu digo uma coisa para você: não adianta você ficar rodeado de milhares de pessoas. Você tem que ter pessoas ao seu lado que têm propósito. Porque as pessoas que têm propósito ao seu lado te levam para o propósito. Isso é o que aconteceu com a Rúbia. Por mais que de repente eu queria desviar, queria fazer um montão de coisa, ela me levou para o propósito de Deus. Ela me levou para a igreja. Primeiro ela me levou para uma festa, um campeonato de ping-pong, depois para uma festa de sorvete, e festa. Quando eu vi, eu já estava trabalhando na igreja. Porque eu nunca fui de ficar sentado, eu nunca fui de ficar parado, eu sempre fui de chegar e trabalhar. Eu nunca busquei holofotes.
Os meus discípulos sabem que, e sempre eu quis colocar eles à frente. No meu trabalho eu sempre quis o quê? Trabalhar com uma questão de unidade. Só que eu sempre quis o quê? Eu quis buscar a minha liberdade. Eu quis buscar o meu sucesso. Eu quis buscar o meu êxito. E aí, de repente, falaram assim, pô, já é uma história feliz, uma história bonita, porque ele conheceu a pastora, ele foi para a igreja e tudo mudou. Não. Não adianta você apenas ir para a igreja, você tem que entregar a tua vida a Jesus. Não adianta simplesmente você estar ali na igreja, você tem que viver a igreja. E eu não vivia a igreja. Eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional, e aí eu entrei ali como auxiliar de vendas, eu comecei a trabalhar, e de auxiliar de vendas eu fui para vendedor. Um belo dia o diretor da minha empresa olha para a minha cara e fala assim, olha, você já foi para o Rio de Janeiro? Eu falei, fui. Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço. Então eu quero que você vá fazer aquela região. Eu nunca tinha saído malemar de casa. Eu nunca tinha pego estrada, eu não sabia nem o que era Dutra. Mas eu falei sim, joga no peito que eu vou. Eu fui para o Rio de Janeiro, para uma cidade que eu nunca imaginava como que era. E ali eu comecei a trabalhar. E sempre na minha vida foi assim. Quando eu já estava um cargo um pouco mais acima, o meu chefe chegou e falou assim, olha, nós precisamos comprar o terreno aqui do lado, nós precisamos de um barracão, nós precisamos de dinheiro, só que nós não estamos conseguindo dinheiro, era uma empresa multinacional, mas naquele momento ela ainda era pequena. Aí eles falaram, daí eu fiquei sabendo que na Argentina existia a possibilidade de negócio, porque eu já tinha ido a negócios na Argentina, eu já tinha ido em eventos na Argentina, e tinha visto que aquele lugar ali era um lugar de negócios. Eu simplesmente peguei 2 malas, enchi de material e fui para a Argentina. Com 19 anos. Com 19 anos eu cheguei numa cidade onde eu estava com 2 malas cheias de produto. A alfândega vem falar comigo, começa a conversar comigo. Eu não entendia nada que eles falavam. Eu acabei tirando um dinheiro que eu tinha do bolso, eu tinha ido com $1.200 naquela época. Eu tive que dar $1.000 para poder entrar no país, porque senão eles iam prender tudo. E eu tinha que trazer, naquele momento ali, eu tinha que trazer $20 mil para a empresa, porque era o valor daqueles produtos. E eu comecei a negociar, só que eu comecei a verificar que eu tinha condições de vender muito mais que aquilo. Nessa época eu já estava casado, eu morava em Sumaré, eu pegava 3 ônibus para chegar na empresa. Eu pegava 3 ônibus para chegar e 3 ônibus para voltar. Aí eu estava ali na Argentina, comecei a vender. Quando eu vi aqueles $23 mil, ele tinha passado a quase 80, $23 mil, tinha chegado a quase $80 mil. Porque eu vendi tudo muito mais caro. Porque como as coisas eram difíceis de chegar lá, o que acontecia? Os valores eram muito maior, eu vendi muito mais caro. Quando eu cheguei no Brasil, que eu apresentei isso com meus diretores, eles ficaram malucos. Era o valor que eles tinham que comprar aquele galpão do lado. Ele olhou para minha cara e falou assim, olha, eu vou te dar um aumento de salário. Eu vi que você não precisava ter nos mostrado que você fez isso de dinheiro. Você foi honesto, você entregou tudo. Então eu quero dar um aumento de salário. Eu olhei para ele e falei assim, não dá um aumento de salário para mim não. Sabe por quê? Se você aumentar 100% o meu salário, eu não vou conseguir comprar um carro. Então deixa eu andar com o carro da empresa, é muito melhor. Se você quiser me dar um aumento, também é bom. Mas eu prefiro um carro. Por que eu estou colocando isso? Eu sempre fui em busca dos meus objetivos. E eu fui crescendo. Só que, quanto mais eu crescia, mais distante de Deus eu estava. Quanto mais eu crescia, mais distante do propósito de Deus eu estava. Porque eu quis trazer um propósito para a minha vida, daquilo que era a minha ambição. Chegou a um ponto que eu estava vivendo de uma maneira tão complicada, que eu estava vivendo de uma maneira onde o meu salário era alto, onde o meu cargo era alto. Nesse momento eu já era gerente da empresa, eu estava fazendo viagens para todos quanto é lugar, o reconhecimento eu tinha de todos, mas a minha casa eu estava com um problema. Foi aonde eu me separei. Eu fiquei 8 meses separado. Mas como assim? E a igreja? Já estava distante da igreja. E no momento da separação me distanciei muito mais. Foi aonde eu comecei a ter amizades mais erradas ainda, e a minha esposa orando, a minha esposa perseverando. Ah, mas ela fazia só a coisa certa? Não, ela também me deu muito trabalho, mas aqui o testemunho hoje é meu. Até um dia que na minha chácara, morando na minha chácara, uma pessoa veio me procurar para pedir conselho no casamento dele e pedir conselho porque ele queria voltar para Deus. Aquilo me entrei em choque, porque como que eu poderia falar alguma coisa de casamento sendo que eu estava separado? Como que eu poderia colocar o caminho em uma pessoa para poder voltar a Deus sendo que eu estava distante? Nesse momento, Deus mostrou para mim, eu quero você de volta. Foi passando um tempo, aí eu consegui reconstruir meu casamento, voltamos. E aí começamos a seguir. Só que infelizmente nós começamos a seguir de uma maneira, só que eu ainda tinha que ter o quê? Um puxão de orelha de Deus. Depois de muito tempo,
Aí eu comecei a frequentar a igreja. Aí eu comecei ali a buscar o propósito de Deus sobre a minha vida. Aí, final do ano, o pastor olhou para mim e falou assim: olha, vai ter um curso de pastor agora no começo do ano. É um curso intensivo. É um curso aí de 20 dias. É um curso intensivo de liderança pastoral. Só mais é uma direção administrativa e tal. Falei, se der tempo eu faço. Aí eu fui fazer, aí eu me inscrevi, só que chegou no começo do ano e ele falou assim: você não vai poder fazer porque você não está na frente de uma igreja, você não está na frente de um ministério, isso é só para quem está na frente, porque as vagas, elas estouraram, não tem mais como. Faltando uma semana, ele olhou para mim e falou assim: abriu uma vaga. Falei, que legal, só que agora eu já voltei a trabalhar. Ele falou, mas você não consegue esse tempo? Eu falei, eu acho que não. Cheguei para o meu diretor e falei assim: olha, eu preciso de 1 mês de férias. Ele falou, mas você acabou de voltar das férias coletivas? Eu falei, eu preciso de 1 mês de férias. Aí ele falou assim, então tudo bem, pode sair. E eu fui para esse lugar. Aí é um curso intensivo. Hoje nós temos o nosso Cefap, que são 2 anos, mas ele era um curso intensivo. E eu comecei ali, eu não sabia muito o que eu estava fazendo, mas eu comecei ali a mergulhar. Até uma certa noite, que Deus ele me acordou de madrugada, eu saí do lugar, eu estava assim, falando muito com Deus, estava sentindo um incômodo muito grande, e eu comecei a falar com Ele. E Deus começou a falar um monte de coisa para mim. E uma das coisas que Deus falou para mim foi o seguinte: abre mão de tudo que você tem. Abre mão do teu cargo, abre mão do seu salário, abre mão das pessoas que você tem, tudo isso para me seguir. Aí eu me senti ali como aquele jovem rico, e falei assim, peraí, como que o senhor está doido? Eu estou numa empresa há mais de 20 anos, como que eu vou pedir a conta? E eu vou viver do quê? O que eu vou fazer daqui para frente? E aquilo Deus foi trabalhando, e aí eu olhei para Deus e falei assim, tudo bem, se é sua vontade mesmo, quando eu voltar, o senhor vai fazer então que eu seja mandado embora. E quando eu fiz isso, eu fiz de uma maneira ambiciosa. Por quê? Porque eu tinha uma posição na empresa muito forte. Eu tomava conta do Mercosul, eu tomava conta de uma empresa no Rio de Janeiro, filiada nossa. Eu tinha vários coordenadores de territórios, funcionários que viajavam pelo Brasil inteiro, que eu era responsável. Eu era uma das pessoas mais velhas da companhia. Eu tinha um reconhecimento muito grande. E como que ele me manda embora? Uma empresa alemã que não faz acordo com ninguém. Mas aí eu troquei dedos e falei assim, beleza, se é a sua vontade, porque pode ser voz o quê? Do inimigo. Então que isso aconteça. Acabou aquele lugar, eu fui, voltei e comecei a trabalhar. Na primeira semana que eu comecei a trabalhar, fui mostrar o projeto ali para o meu chefe. O meu chefe olhou para minha cara e falou assim, Renato, eu estou sentindo que você está diferente. Aí aquilo já começou a me arrepiar. Eu falei, não, por que eu estou diferente? Não, tem alguma coisa diferente em você. Não é mais aquele Renato que eu conhecia. Eu falei, por quê? Eu deixei de fazer alguma coisa? Não. Mas uma vez eu te fiz uma pergunta, que eu te perguntei, qual que é a tua prioridade número 1? E você me respondeu, a minha prioridade número 1 é o meu trabalho. E eu quero que você me responda hoje, qual que é a tua prioridade número 1? Quando ele me fez essa pergunta, eu já parei e falei assim, bom, Deus já está me sacaneando. Por que ele foi deixar ele fazer essa pergunta para mim? Mas eu olhei para a cara dele e falei assim, olha, minha prioridade número 1 hoje é Deus. Ele falou, para com essas palhaçadas, porque ele é ateu. Para com essas palhaçadas. Eu falei, não é palhaçada. Do mesmo jeito que eu estou respeitando a tua pergunta, respeita a minha resposta. A minha prioridade número 1 é Deus. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, então vamos fazer o seguinte, vai embora para tua casa agora. Isso era tipo meio-dia. E no dia seguinte eu saí indo para o Rio de Janeiro, numa das empresas que eu tomava conta. Ele falou, vai embora para tua casa agora. Amanhã, quando você chegar aqui, se você continuar com essa palhaçada, com essa questão de Deus, então quer dizer que você não faz mais parte da minha equipe. Porque eu preciso de uma pessoa que tem o quê? Que tem 100% no trabalho, no seu foco. E que a sua prioridade seja o trabalho. E se hoje a sua prioridade então é Deus, então não te cabe mais aqui. Eu olhei para a cara dele e falei assim, você está falando isso para mim? Ele falou, tô. Vai embora para tua casa. Que se amanhã quando você voltar, você continuar pensando assim, eu te mando embora. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus. E agora? Deus falou assim, não era isso que você queria? Eu falei assim, mas você está louco? Como assim? E aquilo me atordoei e fui embora para casa. Eu nunca demorei tanto para chegar na minha casa. Nunca demorei tanto. Quando eu cheguei, antes de chegar na minha casa, eu falei assim, tá bom, Deus. Se for assim então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou contar a história para a Rúbia e ela vai falar então que é para eu sair. Eu vou contar a história para o meu filho e vai falar que é para sair. A Giovana era muito pequena naquela época. Então eu peguei e reuni todo mundo ali, o Renatinho, reuni a Rúbia, e eu falei assim, olha, aconteceu isso. E o meu chefe falou que se for para continuar pensando dessa maneira, então, para falar para ele que eu vou ser mandado embora. E aí?
morrendo de medo da resposta, que é a resposta que eu já sabia qual era. A Rôbia olhou para mim, encheu o olho de lágrima dela e falou assim: olha, você sabe qual que é a minha vontade. Essa empresa, esse trabalho, a maneira que você fez com que fosse a sua vida nesse trabalho, sempre nos distanciou. Então hoje, se Deus colocou isso no teu coração, eu quero então que você saia. Eu olhei para o meu filho e falei assim: olha, filho, está acontecendo assim, você é muito novo para entender, mas só que o papai trabalha num lugar hoje que o papai pode comprar isso, pode fazer isso, pode te dar isso, mas se o papai sair, eu não sei mais o que vai acontecer, porque eu não vou poder comprar mais nada. Olha a sacanagem. Aí o Renatinho olhou para minha cara e falou assim: pai, se for para ter meu pai comigo, se for para ter meu pai no meu dia a dia, eu abro mão de qualquer coisa para ter meu pai. Aí Deus abriu uma luz bem forte e falou assim: aí é com você. Vou te dizer que foi uma das noites mais difíceis da minha vida, mas eu fui conversar no outro dia com o meu chefe, e ele ficou louco quando eu falei. Ele não aceitou de maneira nenhuma, e ele falou que não ia mais me demitir. Só que a partir daquele momento eu falei assim: agora você vai. Ele falou assim: tudo bem, só que eu preciso de um período. Para que eu te mande embora, eu preciso de um período. Eu falei: tá bom, o período que você quiser. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês. Esse período durou 8 meses, que era o tempo de eu conseguir passar tudo aquilo que eu era responsável. Faltando uma semana desses 8 meses, ele chegou para mim e falou assim: olha, realmente é isso que você quer? Realmente você quer sair, você quer largar a mão da tua carreira? Ele me fez uma proposta de 50% de aumento, para que eu pudesse continuar. Eu já não ganhava mal. Aí eu falei assim: não, eu não quero, eu quero ir embora. Ele falou: mas para que você saia, você vai ter que ficar 1 ano fora do mercado. Eu falei: mas não foi isso que você falou. Mas é isso que eu quero. Eu falei assim: tudo bem, então eu saio. E aquilo foi uma decisão muito forte. Por quê? Porque não estava falando apenas de um trabalho, era mais de 20 anos de empresa. Era o reconhecimento, porque dentro desse ramo o meu nome era muito forte. Dentro da ortopedia técnica, até hoje o meu nome é muito forte. Só que fora da ortopedia técnica eu era mais um. Eu era mais um. Mas aí o que aconteceu? E eu falei assim: eu vou cumprir o propósito de Deus. E eu saí dessa empresa. E as coisas foram acontecendo, as coisas foram se achegando. Eu montei uma empresa, comecei a participar de licitação pública, e aparentemente nada daquilo estava me fazendo falta. Até o momento que eu comecei novamente a buscar o propósito individual. Foi quando Deus ele deu um chacoalhão na minha vida. Um chacoalhão muito grande. E aí eu tive que beijar o chão. Cair totalmente, perder tudo, para que eu pudesse entender a vontade de Deus. Nesse momento eu já tinha passado por grandes coisas no ministério. Eu já tinha passado por uma equipe que fez toda uma história de sucesso ministerial sobre as nossas vidas, que é a Tsunami. Nesse momento eu já estava na igreja. Nesse momento nós estávamos construindo onde nós estamos hoje. Só que parecia que faltava algo ainda. Sabe o que faltava? Eu largar a mão de tudo aquilo que era do passado. Que as coisas foram funilando de uma tal maneira, eu não largava a mão. Por mais que eu estava vivendo aquilo que Deus estava proporcionando para mim, eu não largava a mão do meu passado. Eu olhava o meu passado e voltava para Ele. E todas as vezes querendo ser reconhecido de uma maneira ou outra. Foi até o momento que Deus ele fez eu passar por muitas dificuldades. Há 10 anos atrás eu larguei de uma empresa que eu ganhava quase 20 mil reais naquela época. E de repente quando eu me vi, eu estava trabalhando de Uber. E eu agradeci a Deus, por quê? Porque eu ainda estava trabalhando. Mas por que eu estou colocando tudo isso? Momentos e momentos da nossa vida, momentos de dificuldades, momentos de êxito, momentos de sucesso, momentos de derrota. Porque, infelizmente, o propósito sempre eu deixei de lado. E aí eu estou dizendo de momentos, quem me acompanha, são momentos de 20 anos atrás, momentos de 10 anos atrás, momentos de 2 anos atrás. Mas como assim, pastor? Mesmo quando pastor, o senhor ainda ficou tendo lutas, dificuldades? O senhor está dizendo para mim que o senhor não estava vendo o propósito de Deus, mesmo como pastor? Não é isso. É que quando nós vivemos ali a carne e o espírito, quando nós vemos a vontade pessoal, a vontade individual e a vontade de Deus, nós temos que focar. E hoje eu quero dizer para você que se você está vivendo altos e baixos, você está vivendo altos e baixos que você é ser humano, mas você tem que buscar o quê? Viver um alto relacionamento com Deus. Hoje, a cada dia que passa, eu vivo mais o meu alto relacionamento com Deus.
mas continua sendo difícil. Por quê? Porque existe a vida. Eu estou num trabalho onde eu glorifico ao Senhor, mas não está fácil. Mas nunca vai ser fácil. Eu tenho que cumprir o meu propósito, eu tenho que combater o meu bom combate, mas eu tenho que guardar a minha fé. E graças a Deus eu sempre guardei a minha fé, porque sempre estive buscando a presença de Deus. E hoje eu glorifico ao Senhor, por quê? Porque eu estou vivendo a plenitude da vontade de Deus sobre a minha vida. Eu estou vivendo a plenitude da vontade de Deus no meu casamento, e que ainda tenho muito a viver. Eu estou vivendo uma plenitude com meus filhos, que há muito tempo eu não vivia, e tem muito ainda para melhorar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. E hoje o Senhor te proporcionou estar ouvindo a minha história para se conectar, porque antes de um pastor vem um homem, antes de um pastor vem um ser humano. E da mesma maneira que você erra, eu também erro. E você está vendo que do meu erro é para que você então não fique chateado da maneira que você erra. Nós tivemos o testemunho da Josi, que por tantas vezes ela levantou e ela caiu. Nós tivemos outros testemunhos aqui, tantas vezes que seguiu, mas voltou. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se hoje você está vivendo um momento onde você fala, talvez eu me cansei de tantos idas e voltas, meu irmão, decide ir. Decide viver o propósito de Deus. Decide viver aquilo que Deus tem para você. E eu quero dizer para você que mesmo vivendo uma pandemia que nós estamos vivendo, uma igreja onde nós estamos fechados, eu quero dizer uma coisa para você: eu estou muito feliz em Deus, eu estou muito feliz com a igreja, eu estou muito feliz com o nosso povo. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo a vontade dEle, nós estamos vivendo o propósito dEle. Mesmo com pandemia, mesmo com dificuldades, nós nunca deixamos de honrar um compromisso como igreja. Nós nunca deixamos de honrar um compromisso, e ao contrário disso, cada dia que passa, o Senhor nos possibilita coisas melhores, nos possibilita hoje estar num cenário aqui diferente. Por quê? Porque nós estamos vivendo um propósito de Deus. E hoje eu posso dizer para você, eu continuo com dificuldades, mas eu vivo o propósito de Deus sobre a minha vida. E aí? Bora junto? Bora fazer o que tem que ser feito? É difícil, é complicado. Eu brigo muito com meus discípulos, eu brigo muito com as pessoas que estão próximas de mim. Por quê? Porque eu quero fazer o melhor para Deus. E eu quero que todo mundo faça o melhor para Deus. Porque nós fazendo o melhor para Deus, nós vemos o melhor de Deus. Então essa noite eu te convido, faça o seu melhor para Deus. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados, coloca a tua mão no teu coração e fala assim: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o teu propósito sobre a minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem separado para mim. Fala com Deus isso da tua maneira. Fala para Deus assim: eu estou cansado de fazer as coisas conforme a minha vontade. Eu estou cansado de fazer as coisas da maneira que eu quero fazer. Fala para Deus assim: Deus, eu quero fazer de acordo com a tua vontade. Para de perder, para de sofrer, para de viver com dor, para de querer viver buscando reconhecimento. Fala assim: eu quero parar com tudo isso, eu quero viver a tua vontade sobre a minha vida. Fala isso com Deus. Fala isso com Deus. Com a tua mão no teu coração agora. Repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu te agradeço por esta noite. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de poder entender que mesmo em tempos difíceis eu posso buscar o melhor para mim. Senhor, que eu não venha mais viver a minha vontade, que eu não venha mais viver aquilo que eu quero viver, que distancia do Senhor, mas eu quero viver a tua vontade. Fala para Deus isso: eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu propósito. Aí fala para Deus assim, ó: me ensina, Deus, me ensina, ó meu Jesus, a viver conforme a tua vontade. Agora fala comigo assim, meu irmão: eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Essa noite eu entrego a minha vida, os meus sonhos, as minhas vontades nas mãos de Deus, para poder viver os sonhos que Ele tem para mim. Declara assim: eu declaro no mundo espiritual e no mundo natural que a partir de hoje a minha vida é direcionada por Jesus, porque eu reconheço o sangue de Jesus sobre a minha vida, e eu reconheço Ele como meu único e verdadeiro Salvador sobre a minha vida. Amém?
Entrega a tua vida para Jesus, entrega os teus caminhos para Jesus, deixa que Ele te direcione, porque do mesmo jeito que Ele me direcionou, mesmo tantas vezes eu fazendo coisas erradas, Ele também vai te direcionar, mesmo em momentos difíceis. Se você está com sentimentos de dor, sentimentos de que você não quer mais viver, eu quero dizer uma coisa para você: entrega a tua vida para Jesus, deixe que Ele te conduz, e coisas maiores Ele vai fazer. Que Deus te abençoe. Vá para o melhor final da semana. Hoje é quinta-feira, que você tenha uma sexta-feira maravilhosa. Eu te convido para que você possa estar conosco no Arena Jovem, no sábado agora às 20 horas. Eu te convido você a estar conosco no culto da família, às 19 horas no domingo, e na terça-feira também às 20 horas. Agora aqui embaixo, aqui ó, vai estar aparecendo o meu telefone, meu WhatsApp. Se você quer conversar um pouco mais comigo, me chama pelo WhatsApp, grava um áudio, escreve uma mensagem, que aí nós vamos poder andar junto. Que Deus te abençoe e que você possa ter se conectado em algum momento com a minha história. Deus te abençoe. Só quero entender o que devo fazer, Jesus. Preciso entender o que devo fazer, Jesus. Tenho caminhado em tua direção, buscando saber o que fazer ou não. Me perco em meus passos e não consigo achar. Então eu choro e começo a clamar. Eu não quero que a minha vontade vença, mas quero que somente a tua prevaleça. Mas eu preciso caminhar para algum lugar. Me diz, Deus, aonde eu devo estar. Só quero entender o que devo fazer, Jesus. Diga pra Ele: eu preciso entender o que devo fazer, Jesus. Meu pensamento fala tanto e a minha voz está no canto, pois eu canto a ti. Meu sentimento não entende, mas minha alma compreende, pois pertence a ti, ó Deus. As lutas vêm chegando, tentando me afogar. As incertezas vêm tentando me derrubar. O que fazer? Como vencer? Eu não consigo entender.